Buenas! Estamos retomando aqui depois de a gente ter apanhado na primeira. Então assim, pessoal, uma pergunta que muita gente me faz é: será que eu tenho perfil para ser consultor? Quantas pessoas, só para vocês terem uma ideia, no projeto que nós temos de formação de consultores, uma das maiores perguntas que fica é: cara, será que eu tenho perfil para ser consultor? Então, eu vou colocar e fixar esse assunto aqui, para quem for assistir essa live depois, que vai ficar 24 horas disponível aqui no Instagram, e depois também vai ficar disponível lá no nosso canal no YouTube. Antes, eu só quero fazer um detalhe, que é isto daqui. Enquanto isso, deixa eu colocar o assunto da nossa live, ativar só um segundo. Seja bem-vindo, não sei se é o Raul, se é o nosso Gabriel Braidotti ou o Lucas que está por aí. Turma da Vendas Nada Mais, Montanari, a Jaque também está entrando. Então a grande pergunta que fica é: ó, Diogo Locatelli, seja bem-vindo também. Será que eu tenho perfil para ser consultor? Estou digitando aqui, falando ao mesmo tempo, homem fazendo duas coisas ao mesmo tempo é coisa de louco, hein? Será que eu tenho perfil para ser consultor? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Qual que é o perfil do consultor para aquela pessoa que pensa, em começar a entrar para essa jornada, tornar disponível? Eu sempre brinco o seguinte, eu ouvi essa frase do Érico Rocha. É nóis, Gabi. Se você não está vendendo o teu conhecimento, você está tendo uma rentabilidade menor do que a minha. Essa é a frase do Érico Rocha, para mim faz total sentido. Então, será que eu tenho perfil para ser consultor? Isso, vamos fixar esse nosso assunto. Aê, tá fixado. Deixa eu ver se eu desativei. Ih, desativei os comentários, saiu tudo. Mas vamos lá. Primeiramente, aí, sejam bem-vindos a todos. E bora lá, nessa terça-feira, que eu preparei um assunto especial, fiz um monte de anotação para compartilhar aqui com vocês. E eu quero começar dizendo o seguinte, ó. Para quem quer entrar para o mundo de ser consultor, tem 3 frases que já resumem um pouco toda a jornada que eu vou trazer aqui para vocês, em relação se eu tenho ou não perfil para isso. A primeira frase eu vou usar de um cara chamado Fernando Rocha, que é um empresário do segmento da odontologia, que ele fala o seguinte: Gustavo, na minha cabeça só passa uma coisa que é crescer, 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 crescer e crescer. Se você não é uma pessoa que busca crescer todos os dias, e quando eu falo de crescimento, é crescimento de conhecimento, é crescimento da tua rede de relacionamento, é ter crescimento do teu ganho financeiro, esquece. Pode ser que essa jornada aqui não seja para você. A segunda frase é ser movido a desafios. Meus caros, a vida de um consultor é uma loucura, O Júlio Barrancourt, que esses dias participou de uma live junto conosco, falou assim: olha, se eu pudesse resumir e tangibilizar a vida de um consultor para quem está nos ouvindo aqui agora, ele falou o seguinte: é como se você estivesse numa montanha russa, Você tem altos e baixos, altos e baixos. Então a segunda coisa, ser movido a desafios. E a terceira frase que eu me identifico muito no mundo da consultoria é: em 99% das vezes você não vai estar preparado, mas em 100% das vezes você precisa estar disposto. Porque como você vai atender diferentes segmentos e empresas, nem sempre você vai ter o conhecimento, nem sempre você vai ter experiência prática, mas você sempre tem que estar disposto a aprender, a se movimentar, a colocar em prática, errar e nesse contexto como um todo e evoluir nessa trajetória de ser consultor. Então, o primeiro ponto, se conecte com essas 3 frases. E aí eu dividi o perfil, para poder ajudar as pessoas que pretendem entrar para esse mundo e começar a vender um dos seus bens mais valiosos, que é o conhecimento. Eu dividi isso em 3 pilares. Um pilar é você, se você tem o perfil ou não. Um outro pilar é a tua jornada até aqui. E o terceiro e último pilar, para você avaliar se você tem o perfil para ser consultor empresarial ou não, está atrelado ao teu destino, ao que você quer da tua vida. Então, eu vou passar agora nos próximos minutos cada um desses pilares, para que no final você faça uma autoavaliação e possa responder a pergunta: será que ser consultor, isso é para mim? Vamos lá.
Primeiro passo do Ser Consultor, falando sobre você. No projeto de formação de consultores, eu trato isso em 9 pilares, 9 comportamentos. Hoje eu escolhi 3 para a gente abordar aqui nessa jornada. Recentemente, lá no nosso projeto, nossa turma Gênesis, eu fiz uma pergunta que era, dentre os 9 comportamentos, qual era o mais difícil de vocês terem na prática? E o comportamento que sobressaiu como algo unânime, 80% das pessoas falaram que precisa desenvolver é a coragem. As pessoas falta coragem. E é compreensível a questão da coragem. Por quê? Porque para muitos nós ainda estamos numa vida de CLT. Então como é que eu dou um primeiro passo para sair de uma vida de CLT para poder me tornar consultor? Ou muitas vezes não. Cara, como é que eu vou dar o próximo passo? Eu faço o meu trabalho, eu entrego o resultado, mas no dia a dia, será que o que eu faço tem valor para o mercado? Então falta coragem. Então o primeiro comportamento necessário para um consultor é ter coragem. Coragem para agir, coragem para arriscar, coragem para errar. Ontem, no nosso encontro, eu comentei com o pessoal que é o seguinte, nós estamos desenvolvendo os modelos, os escopos do serviço e das etapas da consultoria, e o comentário foi, olha, o papel aceita tudo, agora vocês vão ter que colocar em prática, errar, aprender para poder evoluir. E isso, gente, apesar de eu estar falando para ser consultor, serve para quem quer ser gestor, serve para quem quer ser empreendedor, empresário. Primeiro comportamento é ter coragem. E olha que coisa de louco. Eu recentemente aqui em casa, para quem me conhece um pouco sabe que eu sou macho, bravo, rústico e sistemático. Sou eu, tá? Esse é eu, Gustavo. O que aconteceu? Apareceu um ratinho aqui em casa. Um ratinho. E eu fui matar esse ratinho. Eu, junto com a minha esposa, a Nath, para quem não conhece. E no final das contas, nós quebramos o copo, quebramos louça, quebramos a vassoura, machucamos o braço. E o ratinho desse tamanhozinho escapou. E naquele momento, apesar de toda essa loucura, eu tinha um aprendizado para a minha vida atrelado à coragem. Que quando coragem não está presente, toda a tua linha racional, todo o teu pensamento lógico, ele cai por água abaixo, terra abaixo, e o que fica? Fica só a emoção. E na emoção, muitas vezes, você perde aquilo que você sabe fazer. Não é que você não sabe fazer, você sabe. Mas você fica com aquela emoção aflorada, você faz tudo menos aquilo que você tem que fazer de verdade. Então, o aprendizado que eu tirei desse momento meio que inusitado é, mesmo em uma situação de desespero, você manter o equilíbrio e se conectar com aquilo que você sabe fazer, ter clareza, planejamento, vai te ajudar a dar esse próximo passo, seja com ou sem a coragem. Primeiro comportamento para um consultor, tem que ter coragem, ou estar disposto a desenvolver. O segundo comportamento essencial para um consultor é o relacionamento interpessoal. Eu estou criando um conteúdo que eu vou deixar disponível daqui um pouco, vai vir novidade por aí, em relação a isso, que é como é que eu crio uma rede de relacionamentos. Gente, só para vocês terem uma ideia, ontem eu participei e organizei 3 eventos. E nesses 3 eventos eu tive pessoas de altíssimo nível, de alto padrão, participando e contribuindo, sabe como? Entregando o teu conhecimento, fazendo a diferença na vida das pessoas e não nos cobraram nada. Nada. Por quê? Por conta da rede de relacionamentos. Então, um consultor, ele tem que ter a capacidade de ser bom em gerar relacionamento. Pensando em 2 óticas. Primeiro, se você tem um relacionamento, se você é um cara bom para fazer relacionamento, isso vai abrir mercado para você, para potenciais clientes, para gerar indicação, e para quem está começando agora nessa jornada, para dar o primeiro passo e gerar a tua primeira venda. Então, relacionamento como rede de contatos. Mas outra coisa também do relacionamento é essencial para que lá na prática, quando você estiver entregando o projeto, se você não conseguir gerar um relacionamento com o gestor, com o empresário e com o time, as pessoas não vão executar aquilo que você tem para falar para elas. Elas não vão executar as metodologias e, consequentemente, se eu não executo e coloco em prática, não vai ter resultado. Por isso que um comportamento essencial é a capacidade de relacionamento interpessoal. Porque, como eu disse inicialmente, isso vai impactar em 2 pilares. Primeiro, abrir o mercado para você.
E segundo, você conseguir ser mais assertivo na implementação. Vai aqui uma dica para quem quer começar e fala, putz, Gustavo, relacionamento, mas isso dá trabalho. Dá trabalho mesmo, porque você vai ter que se colocar à disposição das pessoas. Eu, por exemplo, diariamente, seguindo um dos pilares e de umas ações sugeridas lá pelo livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, diariamente eu escolho uma pessoa de toda a minha rede de contatos e eu mando uma mensagem para reconhecer ela. Por que eu faço isso? Porque eu acredito que quando você planta, você colhe. Então, quanto mais eu reconhecer as pessoas boas, mais eu vou ter elas por perto do Gustavo. Outra ação que eu adoro fazer, eles falam que eu sou um cara para inventar moda. Eu gosto de criar curso, eu gosto de criar webinar, eu faço churrasco, eu organizo torneio de futebol, eu marco cafezinho com o cliente, eu chamo o cliente para a gente tomar um porre junto. Por quê? Uma das pilares básicos para você criar relacionamento é você se colocar em ação e criar momentos para se encontrar com as pessoas. Agora de forma online, hein? Então, como que você se avalia em relação à tua capacidade de relacionamento interpessoal? Que na minha visão é um dos pilares mais importantes para quem quer ser consultor. E nesse momento de pandemia, de corona, é um dos pilares mais importantes para quem quer vender mais. Relacionar com a tua carteira de potenciais clientes e também com a carteira de clientes atuais. Beleza? Terceiro comportamento que sustenta o você. Nós falamos até agora de coragem, falamos de relacionamento e o terceiro eu gosto daquela frase que é assim, olha, adapte-se ou morra. A adaptabilidade. Olha que coisa de louco. Eu vou contar um pouquinho para vocês como é que foi a minha rotina ontem. Então, a minha rotina ontem, até meio-dia eu tinha feito 4 reuniões. Depois, no início da tarde, eu entrei num desafio chamado Desafio Marte, onde que foi criado um desafio para um grupo de pré-vendedores, área de vendas, montarem uma empresa, gerarem um serviço, produto, vender, ter resultado e fazer uma ação social com isso. Dessa reunião, eu saí para uma reunião de escoramentos de vala. Você sabe o que é escoramento de valas? Eu não tinha a mínima ideia, mas aprendi. Depois dessa reunião de escoramento de vala, eu fui para uma reunião para vender o quê? Um polivitamínico, que é um produto que ajuda, tô até começando a tomar, é um produto que ajuda na questão de fortalecimento e na redução da queda capilar. Depois disso, eu fui para um momento que era a formação dos consultores. Consequentemente, um consultor empresarial, ele vai lidar com diferentes segmentos, com diferentes momentos da empresa. Olha que coisa de louco. Você vai sair de uma empresa que está crescendo 30%, e aí no outro momento você vai entrar numa reunião de um cliente que não tem dinheiro para pagar a folha. E você vai ter que ter a capacidade de se adaptar de uma realidade totalmente positiva e um cenário quase que caótico. Como é que eu lido com isso? Ou senão você vai sair de uma reunião onde você está falando com uma indústria que vende correio pneumático e agora você vai para uma reunião de uma empresa que trabalha com a parte de consultoria de meio ambiente. Perfis de gestores diferentes. Nós vamos ter um perfil de gestor que é adepto, que é um cara curioso, inovador, e que tudo que você falar ele vai implementar. Mas você vai lidar com um cara que você vai chegar na frente dele e falar, e é como se você estivesse falando para uma porta. Porque o cara não está nem pensando naquilo que você está falando. Então eu digo o seguinte, que o consultor que não consegue se adaptar nos diferentes perfis de gestão, nos diferentes estilos de empresa, situações e momentos das empresas, esse cara vai ter muito mais dificuldade, ele vai sofrer muito, ele vai chegar lá na frente e falar assim, cara, isso aqui não é para mim não. Então, um ponto importante é desenvolver a adaptabilidade. Como que você pode fazer isso? Crie novos hábitos. Crie novos hábitos. Que hábito que você está criando agora na quarentena? Eu, por exemplo, estou criando um hábito de fazer oração diária. Para quem não me conhece, eu sou universalista, eu acredito no espiritismo, acredito no catolicismo, acredito no budismo, e eu estou adquirindo um novo hábito, que é dia sim, no outro também, fazer uma oração, um culto aos meus antepassados. Quando você começa a criar novos hábitos, você vai saindo da tua zona de conforto. Quando você sai da tua zona de conforto e tem que se movimentar, você desenvolve a tua capacidade de adaptação. Uma frase que o Vinícius, que é um sócio nosso, sempre gostou de falar é o seguinte: qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Se você está demorando muito para pensar na resposta, comece a reavaliar o que você está fazendo agora. Por isso, pessoal,
que falando sobre você, dentro do perfil de ser consultor, eu criei um teste, né, para que você faça uma autoavaliação e no final veja o resultado e responda a pergunta. Será que eu tenho ou não um perfil para ser consultor? Esse teste vai estar disponível a partir de hoje, lá no link da minha bio, você clica lá, vai ter uma landing page do perfil, teste de perfil de consultor, e você responde, e aí você vai fazer uma autoavaliação se você tem perfil ou não. Ainda falando sobre, será que ser consultor é para mim? Eu quero entrar no segundo pilar. Então nós falamos sobre você e falamos um pouquinho sobre comportamentos. O segundo pilar está atrelado à sua jornada até aqui. Eu digo o seguinte, ser consultor não é para todo mundo, porque é uma responsabilidade gigante. Imagina, olha, vocês estão vendo aqui agora, hoje eu tive uma reunião onde que o cliente estava querendo tomar a decisão do futuro da empresa dele em relação a investimentos, em relação ao modelo da área de vendas, de prospecção, da perspectiva de crescimento, de mão de obra, de parceiros. Ele estava aguardando, né, o direcionamento do consultor, nesse momento, Gustavo, para poder falar qual que é o melhor caminho para ele seguir. Então o consultor ele tem uma responsabilidade gigante, porque você pode levar o cliente para um crescimento, mas você pode levar o cliente para um fracasso, né? Nesse contexto, tem 3 coisas dentro da tua jornada até aqui que é fundamental que você avalie para entender se você está apto para ser consultor. Antes de você começar a pensar e falar, nossa, será que eu estou preparado? Será que isso é para mim? Ou não, isso aqui não é para mim? Tenha ciência que se você quiser de verdade, você desenvolve. Se você começar a olhar para o estilo de vida de ser consultor, como aonde você quer estar sentado, para fazer a diferença na vida das empresas e para poder vender o teu conhecimento, você vai chegar lá. Então vamos lá. Primeira coisa, falando da tua jornada até aqui, é a questão se você tem 5 anos de experiência prática. Experiência prática. No mundo da consultoria, vale aquela frase que na teoria, né, na prática, a teoria é outra. Por isso que eu digo, Gustavo, mas eu me formei, eu fiz pós, eu fiz MBA, beleza? Legal, isso é valioso. Mas você tem experiência prática de pelo menos 5 anos na área de atuação que você quer atuar? Não, eu tenho uma experiência de 3 anos, mas é uma baita experiência, é uma puta experiência. Então já dá para avaliar. Mas eu diria o seguinte, com certeza, se você tem 5 anos de experiência, esse é um primeiro passo que vai começar a aumentar o teu score para ser consultor. Se você não tem, mas tem uma experiência de 3 a 5 anos, tem que ver um pouco mais como que foi essa tua bagagem profissional. Menos do que 3 anos, eu te diria que você ainda está no processo de apanhar muito na prática no mercado para daqui a pouco começar, né, a vender o teu conhecimento. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, Gustavo, eu tenho de 3 a 5 ou mais de 5 anos de experiência, né, nessa área que eu quero seguir. Você tem cases que sustentam você como profissional, que trazem autoridade para você? Aí quando eu falo isso, para muita gente que ainda não é consultor e que quer enxergar isso como uma possibilidade, tem gente que me fala assim, Gustavo, mas para você é fácil falar. Você já atendeu 200 projetos, né? É fácil ter case, né? Você vai ter case bom, você vai ter case ruim, é fácil. E eu que sempre segui uma vida como um CLT, eu tenho certeza que você tem vários cases, você tem várias histórias para contar. Vamos pensar, pensa agora. Qual que foi uma ação que você fez, uma situação que vocês estavam, que tinha um obstáculo, você fez alguma coisa e conseguiu ter um resultado. Isso é um case. Eu vou te contar uma, por exemplo, do meu caso. Quando eu trabalhava numa das principais redes de salão do Paraná, nós tínhamos um obstáculo que era o seguinte, né? O obstáculo era, o pessoal fala que quando eu trabalhava lá era manicure e maquiadora. Não é verdade, eu cuidava da parte de expansão dessa rede. E olha o que acontece, quando a gente estava lá, eles tinham um desafio que era o obstáculo. Eu preciso atender mais noivas, porque eu tenho profissionais de excelente qualidade aqui dentro do salão, mas eu não estou atendendo o mercado de noivas. Então o que eu fiz nesse momento? Eu fui destinado para liderar esse projeto. Eu fiz toda uma pesquisa para ver quantas pessoas que casavam em Curitiba por ano, qual que era a classe social dessas pessoas, né? Como que elas enxergavam o dia do casamento. Então é um momento onde a mulherada está disposta a gastar um pouco mais por um dia da beleza. Por quê? Porque é o dia que vai ficar para a história da vida delas, de forma positiva, eu espero, né?
E nesse contexto eu entendi sobre o mercado. Depois que eu entendi, nós criamos ações. Primeiro a gente dividiu então o nosso serviço lá do Dia da Noiva em pacotes, criamos campanhas para divulgar isso e começamos a criar conteúdo de profissionais especialistas nesse mercado para poder gerar curiosidade e interesse das pessoas. Consequentemente, nós aumentamos em 33% o nosso número de noivas atendidas. Gente, eu não era consultor nesse momento, mas comece a enxergar que muitas vezes, dentro da própria empresa, vocês têm um papel como consultor, que é fazer um diagnóstico do cenário atual, propor uma ação, implementar essa ação e mensurar os resultados. Por isso que um segundo passo importante para quem está se avaliando para responder, será que eu tenho perfil para ser consultor? Será que o mercado teria interesse em contratar e pagar pelo meu conhecimento? Crie cases ou tenha cases em relação à tua jornada até aqui. Crie pelo menos 3 histórias onde você tinha um obstáculo, você fez uma ação e você teve um triunfo e um resultado, ok? Para fechar essa parte da minha jornada até aqui, o terceiro pilar é qual que é o teu método de trabalho. Então nós falamos até aqui que você precisa avaliar quanto tempo que você tem de experiência prática, se você precisa avaliar os cases e agora também em relação a qual que é o teu método de trabalho. Ah, Gustavo, eu faço tudo pelo feeling. Considera que mesmo quando... Eu também faço muito pelo feeling. Mesmo quando a gente faz muita coisa pelo feeling, existe uma lógica que está por trás desse nosso feeling. E esse é o segredo para quem quer ser consultor, né? Que é conseguir mapear essa lógica que você faz. Qual que é o método que você trabalha. Porque se você não tiver a capacidade de tangibilizar isso, de estruturar esse processo, você não consegue passar isso para frente. É uma coisa que vai ficar amarrado a você. E o consultor é aquela pessoa que consegue pegar as experiências teóricas e práticas que ele teve durante a jornada e tornar isso disponível de uma forma simples, atrativa e aplicável para as empresas. Por isso que um dos pontos fundamentais de você avaliar nesse processo é como que você faz o que você faz. Em outras lives depois, em outros vídeos eu vou trazer dicas também para começar a facilitar a tua jornada em relação a isso. Dando sequência, lembra que eu falei para vocês, para responder essa pergunta, será que ser consultor é para mim? Primeiro, avalia o você, comportamentos. Depois, a tua jornada até aqui, que são aqueles 3 pilares que eu acabei de comentar. Quem não conseguiu assistir, depois veja lá, essa live vai ficar disponível por 24 horas e também vai estar disponível no YouTube. E o último ponto está atrelado aonde que você quer chegar com isso. Né? Eu, por exemplo, por que eu faço o que eu faço? Eu quero fazer a diferença na vida dos empresários. Porque quando eu consigo entregar na minha área, que é a área de vendas, de consultoria na área de vendas, um resultado para essas empresas, elas vão contratar mais pessoas, vai ter mais prosperidade, vai mudar a vida desse cara, da família dele, ou seja, vira um efeito onda. E o que me inspira, gente, né? Eu estou comprometido com isso, faça chuva, faça sol ou neve. Nos próximos 5 anos, eu vou formar 3.000 consultores pelo Brasil que queiram viver um estilo de vida a field. Eu já falei isso em outro vídeo, mas lembrando que é um estilo de vida a field. É um estilo onde que as palavras aprendizado e autonomia, flexibilidade, impacto. A field, agora até voltando. Aprendizado, autonomia, flexibilidade, impacto, eficiência, liberdade e desafios. Uau, é tanta coisa que a gente pira. Mas isso tem que ser uma coisa que inspira você. Tem gente que me fala assim, Gustavo, eu quero ser consultor para ganhar mais dinheiro e trabalhar menos. É uma possibilidade. Outros falam, não, eu quero começar a fazer isso para ser mais reconhecido pelo meu trabalho. É uma possibilidade. Fazer uma virada de chave profissional é uma realidade. Eu não sei qual é o teu porquê. Mas uma das chaves, né, que sustenta a pessoa que vai entrar no mundo da consultoria é que ela tenha bem claro por que ela quer seguir esse caminho. Eu, para fazer a diferença através dos empresários e formar 3.000 consultores ao longo dos próximos 5 anos no Brasil. Qual que é o teu motivo? Eu não sei, mas eu sei que é fundamental que você se associe a ele. Beleza? Meus caros, eu finalizo essa nossa live de hoje trazendo uma reflexão para aquelas pessoas que vão assistir esse vídeo e depois podem ficar até assim, olha, caramba, cara, eu achei que era mais fácil.
É simples, gente. É simples. Basta você querer fazer isso de verdade. Basta você querer fazer isso de verdade. Então, nesse momento, agora, eu digo e reforço a frase que é: quem quer de verdade, arruma um jeito e faz. Quem não quer de verdade, vai arrumar uma desculpa. Então, talvez você olhando para esse cenário, pode ser que você fale: olha, eu não tenho isso, eu ainda não tenho esse comportamento, eu não estou preparado para tal coisa. Mas se você quiser fazer isso uma realidade na tua vida, eu tenho certeza que você vai chegar lá. Então, muito obrigado para quem me acompanhou até aqui. Tamo junto. Boa terça-feira, alto astral, né? Porque, para fechar, seja com pandemia ou sem pandemia, nós não podemos parar. E o Brasil precisa de você. As empresas precisam de você. E eu te convido a você entrar para esse mundo, se tornar consultor e oferecer um dos bens de maior valia que tem, que é o teu conhecimento. Para quem ainda não nos segue, entra lá no canal do YouTube. Nós estamos aqui no Instagram do @serconsultor. Eu vou disponibilizar o teste de perfil de ser consultor lá no nosso link da nossa bio. Nós estamos criando o nosso grupo no Telegram. Daqui a pouco eu vou trazer novidades em relação a isso também. E digo a todos, tamo junto, ou vai, ou vai. Valeu, um abraço.